Já estamos de volta com a terceira e última parte do RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Antes de começarmos a entrevista com Pedro Alexandre, para falarmos sobre a igreja, falarmos sobre a festa de São Pedro, de São João, as festas juninas de um modo geral. Hoje, para quem não sabe ou não lembra, é aniversário do Papa, né? E é o dia do Papa. Olha que coincidência, né? Vamos saber dele já sobre tudo isso. Antes, porém, lembro a você que nós estamos agora integrando aí a equipe da Difusora, a Rádio Difusora Acreana, a mais antiga do Acre, né? E também a Aldeia FM, que na sexta-feira, completou 18 anos. Então já é maior de idade, né? Completou a maioridade. Fazendo comentários no Jornal Difusora e também na Aldeia FM. No Jornal Difusora às 6 da manhã, a apresentação do Júnior César, com a participação de todos os nossos correspondentes no interior, compondo o sistema público de comunicação, chegando aos 22 municípios, e também, mais tarde, às 7 horas, no programa Cidadania, apresentado pelo Jairo Carioca, que é o diretor da rádio, Rádio Aldeia FM, e o Jonatas Santos, né? Então, estamos lá compondo essa equipe, fazendo os comentários. Você está convidado a nos prestigiar, viu, meu amigo Pedro? Tá? Agradecemos aí a confiança do governador Gladson Cameli, do PP, e também do secretário de Comunicação, o jornalista o Crispim, né? Certamente vamos precisar de apoio para fazermos o melhor e esperamos corresponder à expectativa de todos, ok? Também agradecer o apoio que recebemos do nosso amigo jornalista e radialista Raimundo Fernandes, que é o diretor-geral da Rádio Difusora Acreana. Isto posto, com apoio do Ara Super, do Ara Mix e também do laboratório, da clínica Dr. Lúcio Brasil, eu tenho o prazer de conversar agora com o Pedro Alexandre. Vamos falar sobre a Igreja Católica. Seja bem-vindo, Pedro. Já estávamos com saudade de você. Verdade, já faz um tempo, né? É sempre Se uma você alegria. quiser, eu não falei isso para o deputado porque ele está na campanha de uso de máscaras e eu não gostaria de contrariá-lo, né? Mas se você quiser, estamos mantendo distanciamento. Tem gente que não consegue se expressar bem de máscara. Eu me sinto um pouco desconfortável, mas você fica à vontade, Tranquilo, tá bom? tranquilo. Essa máscara é uma máscara Bem flexível, confortável, então tranquilo. ajuda Legal. na comunicação. Legal. Então, eu estava falando, é um prazer estar aqui contigo, voltar novamente a esta casa, é sempre um prazer. Que Deus nos abençoe sempre e estamos sempre à disposição, né? Legal. Como eu falei agora há pouco, hoje, coincidência não, é aniversário do Papa. E é o dia do Papa. Exatamente. A igreja hoje, na sua liturgia, ela celebra duas colunas importantes, que é São Pedro e São Paulo, né? São duas pessoas que têm um papel importante dentro daquilo que é o plano de Deus, né? A vida pública de Jesus também. São Pedro, como nós sabemos, é o primeiro Papa, aquele que exerce uma função diante dos outros apóstolos, né? Isso. E aquele que tem, através do chamado que lhe é feito, um desejo ardentemente de viver o propósito de Deus. E São Paulo, como nós sabemos, um homem estudioso da palavra, que vai até os confins do mundo, levando de fato a boa nova. Então, a igreja ela celebra com muito carinho esse dia e também celebra hoje o dia do Papa, por ser também em referência a essas duas colunas da nossa igreja, também se celebra o dia do Papa, ou seja, onde todos nós estaremos em oração pelo Papa Francisco, né, louvando a Deus pelo seu sim e também pelo seu chamado. Que bom. Você é católico praticante há quanto tempo já, Pedro? Então, desde muito pequeno, a minha vivência sempre foi dentro da Igreja Católica. Eu comecei fazendo parte das ações da pastoral da juventude, depois eu conheci o movimento da renovação carismática católica e a partir dali eu comecei a ser um católico mais atuante dentro das ações pastorais dentro da nossa igreja. Então, desde os meus, podemos assim dizer, desde os meus 8,
9 anos de idade, sempre eu tive um engajamento, uma ação pastoral. Vamos abrir aqui um parêntese para falarmos também sobre a renovação carismática. Sim. Ela mudou para melhor o relacionamento da igreja com as pessoas de um modo geral, notadamente com a nossa juventude, não é isso? Sim, sim. Como bem fala o nosso bispo, o bispo Dom Joaquim, aqui na Diocese de Rio Branco, ele disse que a nossa igreja é uma grande árvore. De certa vez ele falava isso, né? Que tem seus galhos, seus frutos, seu tronco, suas folhas. Então a igreja ela é composta das suas pastorais, dos seus serviços, dos seus movimentos, dos seus organismos. E nesse contexto existe o movimento da RCC, que é um movimento que surge ali após o Concílio Vaticano II. Renovação carismática cristã, né? Católica. Surge após o Concílio Vaticano II, com um papel importante de fazer com que as pessoas pudessem ter um olhar maior sobre a intimidade com a pessoa do Espírito Santo, né? A igreja ela tem seu caminho e por um tempo entendia-se que a igreja precisava-se, assim como foi a frase do Papa na época, que disse que a igreja precisava abrir suas portas a essa graça perene do Espírito Santo, né? E ali surge a RCC, com esse papel importante de fazer com que as pessoas pudessem ter essa experiência profunda e pessoal com Jesus através do Espírito Santo. Então, hoje ela tem um papel importante em todo o Brasil, a nível mundial também, né? Hoje ela está presente, podemos assim dizer, nos vários cantos, né? E ela consegue atrair muito bem a juventude, porque tem a música, tem a dança, tem algumas áreas que para o jovem se identifica bastante. Tá. Né? Você é casado ou solteiro? Sou casado. Tá, então você vai falar com conhecimento de causa, com propriedade. Sim. A Igreja Católica, ao longo de muitos anos, ela foi criando algumas instituições internas, né? Sim. Alguns movimentos, alguns departamentos. Entre estes, saindo do RCC, vamos para o ECC, O Encontro de Casais com Cristo. É algo que veio para melhorar ainda mais essa relação e fortalecer a instituição familiar. Sim, Podemos dizer isso? Sim, sim. O Encontro de Casais com Cristo é de fato um encontro que promove ao casal cristão e à família em si, um olhar diferente daquilo que muitas vezes o mundo coloca, muitas vezes... O que é o casamento? Muitas Não vezes... é apenas uma união. Exato. Existe ali um plano de Deus, existe ali um propósito de Deus. Não vamos confundir, né? Casamento com a simples união estável. Exato. É estável, digo. Então, existem muitos casais que passaram pela experiência do Encontro de Casais com Cristo, que a sua vida, a partir daquele encontro, mudou e foi transformada. Mudou para melhor e foi transformada, se tornando pessoas que procuram olhar para a família como algo sagrado, né? Não simplesmente como algo sem importância. E você diria que não devemos procurar o ECC apenas quando estivermos em crise? Não. O ECC, na verdade, é uma porta que lhe convida a ter essa experiência como casal, como família, né? Mas nós devemos buscar sempre o Senhor em todos os instantes. A palavra... O próprio ECC, ele orienta isso, né? Que aquela experiência que é feita naqueles 3 dias lhe proporciona uma vida pastoral de serviço dentro da própria igreja. Ou seja, você não vai ficar só naquele encontro, você vai ter de fato uma participação depois, ou seja, ser um agente pastoral dentro da igreja. Não é coisa minha, como você sabe que eu não sou disso, mas você já deve ter ouvido. Como é que você reage, você e outras pessoas que acreditam nisso, sabem que tem resultados positivos, reage diante de afirmações maldosas como o ECC significa encontro de casais em crise. E aí? Na verdade, os casais que ali vão para aquela experiência estão precisando de fato, talvez na sua maioria,
de ter esta comunhão com Deus. Talvez alguns não, né? Mas é a mão de Deus para abençoar. Há os que procuram para fortalecer. Exato. Já, né? Quando nós procuramos o Senhor, é porque nós precisamos dele. E o SC, como a própria RCC e outras pastorais, é uma porta que se abre para que você possa repensar sobre a sua vida, analisar os seus atos e a partir dali você dizer, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ser uma pessoa diferente, né? Eu quero que a minha família esteja tendo Jesus como centro. É esse o sentido de tudo. O retiro espiritual durante o carnaval também foi uma aposta que deu certo? Sim, a renovação já promove, vai agora para, se eu não me engano, para mais de 20 anos, essa experiência, né? Então, é uma experiência que surge ali no início dos anos 90, né? E é uma experiência que tem, podemos assim dizer, se tornado tradição a cada ano, né? Hoje, os lugares menores, que isso nas primeiras décadas eram feitos, já não se pode mais fazer. Então, nós temos hoje o ginásio do SESI, outros locais, outros espaços que conseguem comportar. Eu lembro que as primeiras edições foram ali no Meta 3. Sim, onde é o Meta 3? Sim, sim. E aí depois não havia mais espaço. Não havia mais espaço. Então, nós temos ali a presença de várias pessoas, das várias paróquias da Diocese de Rio Branco, pessoas que vêm de outros municípios. Nós temos edições que já vieram pessoas de Boca do Acre, pessoas até de outros estados também, como Rondônia também, aqui próximo, que temos Extrema, Nova Califórnia, que participam. Então, é um encontro abençoado, que sempre no período de carnaval procura levar a presença de Jesus para as pessoas de uma forma alegre e abençoada. E este ano que nós estamos, ele não aconteceu de forma presencial, apenas de forma online. A expectativa é que no próximo ano... não passou em branco. Não passou em branco. E vocês acabaram dando ideias também para a própria igreja evangélica que antes encarava esse movimento, resistia, realizando cultos normais. Exato. Agora, muitas igrejas, não digo todas, mas acho que a maioria já faz também o retiro. Naqueles dias de carnaval. Exato, porque assim, são dias e um período ali que para você que quer ter uma experiência diferente, né? Você que não bebe, você que às vezes não gosta de um baile, né? Então você tem essas opções. Então as igrejas vão criando momentos para ter ali os seus fiéis juntos e participando. Pedro, até que ponto essa onda de violência na capital do interior, no centro e na cidade, no centro e na periferia, assusta e incomoda a igreja? Esses dias alguém me perguntava mais ou menos nesta linha, Muniz, e eu falava que a igreja ela precisa ser sempre fermento, ser sempre sal e luz, né? Então, a igreja precisa sempre cumprir o seu papel de rezar, de denunciar, de ser um instrumento que apresente uma solução real, que é Jesus, aquele que ensina, aquele que direciona, né? Agora, de fato, nós vivemos um período onde as pessoas têm perdido o temor a Deus. Você que deve ter lembranças ou talvez em algum momento com seus familiares deve lembrar de fatos assim que eram tão importantes para o nosso dia a dia, às vezes tomar a bênção do pai, do avô, isso tem se perdido nos dias atuais, né? Às vezes algo que é tão sagrado, tão simples, mas tão importante para a nossa vida, isso tem deixado de existir. Então, quando eu perco o temor a Deus, eu às vezes vou tratando as coisas ou vou me comportando de qualquer modo e de qualquer jeito. E a proposta que o Senhor nos faz não é essa. É uma proposta que, de fato, nós precisamos ter um coração que possa amar o outro, que possa cuidar do outro, né? No seu mandamento, ele nos ensina isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo, né? Da mesma forma. Então, eu preciso ter pelo outro um respeito, né? Então, as pessoas hoje
muitas pessoas hoje não têm tido mais esta vontade, né, de valorizar a vida, de cuidar do outro, de saber que quando o outro precisa, a gente tem que estar ali perto, servindo e dando uma ajuda. Engraçado que a divisão interna da igreja, e quando eu falo de divisão interna, gente, não é divisão de ideias, de opiniões, Sim. não. É de circunscrição, ou seja, de jurisdição, não sei como é que vocês usam. Por exemplo, aqui, ou seja, diocese. ultrapassa os limites dos estados, né? Por exemplo, É. a Diocese de Rio Branco abrange também a Isso. Boca do Acre. Nós temos no É. Acre duas dioceses, Sim. que é a Diocese de Rio Branco, que ela vai aqui desde Porto Acre até Assis Brasil, Sim. pegando ali Boca do Acre, Ou seja, e aquela região ali de entrando em Extrema. outro estado. Isso, e Nova Califórnia. E temos a Diocese de Já Cruzeiro em do Porto Sul. Velho, em Rondônia. Não, digo. de Cruzeiro do Sul, que ela pega desde Quantos minutos, Taumaturgo, Raimundo? vai Quantos ali minutos? 2 minutos? de Vamos lá. Taumaturgo, então ela vai desde Guajará, Ipixuna, Eiro, Nepé, Tudo Envira. no Amazonas aí. Essa região. E aí existe a arquidiocese, que ela é localizada em Porto Velho, que aí ela abrange as dioceses, as 5 dioceses que Essa compõem. divisão aí é É a relativamente igreja. nova, né? Não, ela já é um pouco antiga, mas é a igreja Quantos que anos faz. mais ou menos aí? A CNBB, desde quando ela foi criada, ela já foi criada nesse formato, pensando nesse formato de melhor atender a dimensão missionária da própria igreja. Legal, muito bem. Conversei aqui com Pedro Alexandre, um dos líderes da Igreja Católica aqui em Rio Branco. Pedro, foi um prazer recebê-lo Muito aqui. obrigado, Sucesso ministro. É um pra ti. prazer que estar aqui. E quando a pandemia passar, quem sabe vamos marcar o nosso futebol Sim, aí. com certeza. Vamos lá então, que é para mantermos aí a forma, né, física. Muito obrigado, sucesso, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito A obrigado. gente volta amanhã, se Deus quiser. Quero mandar um boa tarde especial ao meu amigo Roberto Vaz, a quem eu fiz uma visita ontem à noite, lá na casa dele, que é o local de trabalho também. O homem forte do AC 24 horas. Muito obrigado pela audiência. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Valeu. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.